Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje vamos começar um conto novo, que se chama Mokole Mbebe, Os Reis Esquecidos. Ei, garotos! Levantem essas bundas do convés, já estamos chegando. Gustavo e Osama e ET se descobriram da lona onde estavam ocultos no convés do barco de pesca e transporte de propriedade do capitão Cartago. Este era um homem de quem ninguém sabia nada, nem seu nome verdadeiro. Era conhecido entre os outros que navegavam pelo rio Amazonas como o ilegal, por fazer qualquer tipo de trabalho e por esse ser também o nome de seu barco. Ele fazia qualquer tipo de viagem pelo rio, não importando a procedência nem finalidade, desde que lhe pagassem bem. Era um homem negro, robusto, de feições duras e muito calado. Os irmãos Ieté entraram no Brasil ilegalmente. O capitão os encontrou a sudoeste do Amazonas, no lado peruano. Estavam sujos e maltrapilhos, nem pareciam gente. Ele se penalizou dos dois, que eram gêmeos e tinham apenas 14 anos. Com muito custo os colocou no barco e depois de 3 dias calados, Osama contou a história deles. Haviam fugido de Burundi, na África. Eram nativos da tribo Hutu. Seus pais conseguiram tirá-los do país com muito custo, mas depois estavam por conta própria. Eles não sabiam dizer como chegaram até aquele país, apenas que entraram em um barco no rio Ruzizi e assim foram de um barco para outro, misturados aos tripulantes. Quando foram descobertos, fugiram para a floresta mais próxima, até que o capitão os achou. Cartago se identificou com a história deles e por isso os acolheu. Mas sabendo que eram ilegais, não podiam ficar em seu barco nem que ele quisesse os manter como parte da tripulação. Então ele resolveu abrigá-los em sua casa, onde morava com sua mãe, uma descendente de escravos, já bem idosa. Eles viviam em Anavilhanas, numa cabana rústica próxima ao rio, mas ocultos no pântano em meio à mata. Lá os 2 garotos estariam seguros e poderiam mais tarde exercer a mesma profissão do capitão e ganharem a vida dessa forma. Sua mãe, uma idosa de seus 70 anos, era uma negra de riso fácil e acolhedor. Vivia como seus pais, que eram descendentes de escravos, e tinham uma vida simples. A casa era rústica, o fogão de chão com fogo alimentado por galhos secos. Vivia da caça que o filho trazia e dormiam em redes. Ela adorava as divindades africanas e respeitava as entidades das matas. Muito sensível ao sobrenatural, quando pôs os olhos sobre os 2 visitantes que o filho trouxe, fez o sinal da cruz e os reverenciou. Cartago achou aquilo estranho, e os garotos se entreolharam sem entender. Mas ela sabia e sentia o que aqueles 2 jovens traziam dentro deles. Dona Benedita tratou logo de acolhê-los, mandou que eles se banhassem no rio e foi preparar uma janta para todos. Gustavo e Osama tinham 14 anos os 2. Eram fortes e desenvolvidos para suas idades. Eram bons meninos e ajudavam Dona Benedita em tudo. Mas ela sentia que sempre que eles falavam de seu povo, não contavam tudo. E sobre o pai nada diziam. Mas pareciam desconfortáveis em lembrar de onde vieram. E com o tempo ela parou de perguntar. 4 anos se passaram. E agora eles estavam com 17 anos. E logo fariam 18. Mas já pareciam homens feitos, com físicos definidos e muito fortes para suas idades. Cartago se apegou aos garotos de tal maneira que os considerava como os filhos que nunca tivera. Eles também
o amavam, e mais ainda a Dona Benedita, a que chamavam de vó. Junto com Cartago, eles melhoraram o pequeno casebre no pântano de Anavilhana. Como esse conjunto de ilhas era vasto, encontrá-los ali no meio de uma delas, ocultos pela vegetação pantanosa, era quase impossível. Gustave e Osama tinham uma inteligência incrível. Bastava ensiná-los uma única vez e eles repetiam o ensinamento na íntegra. Muitas vezes, Cartago se surpreendia com as coisas que eles faziam, sem nunca terem aprendido. Como quando o ajudaram a reformar a casa onde moravam. Eles a construíram em meio à vegetação de forma que esta ficou camuflada quase imperceptível, a ponto da polícia ambiental não detectar a moradia em suas vistorias pelo arquipélago. Outra curiosidade sobre os garotos era que eles sempre sabiam quando alguém estava se aproximando. E mesmo à distância, eles sabiam que era a polícia ambiental, apenas pelo cheiro, o que dava tempo deles apagarem o fogo e ficarem quietos na casa até que o perigo passasse. Eles amavam o rio, e depois de ajudarem Dona Benedita nos afazeres, passavam a tarde dentro d'água, brincando, e quando saíam traziam sempre um peixe, uma ariranha ou um macaco já limpo para Dona Benedita preparar e comerem. Numa tarde dessas, no meio do verão, em um dos raros momentos em que Cartago estava em casa, ele sentou-se ao lado da mãe na varanda, preparava um cigarro de palha e ria observando os garotos na água se divertindo. Dona Benedita, não vendo uma hora mais apropriada que aquela, disse sem tirar os olhos do remendo que fazia em uma das roupas de Osama: José, meu filho, os garotos já vão fazer 18 anos. Cartago ficou sério e parou o que fazia. Olhou para a mãe e disse: É Cartago, mãe. Sabe que não gosto que me chame de José. Dona Benedita parou o que fazia e, olhando para o filho, disse: Mas esse é seu nome, filho. Foi com esse que lhe batizamos. Cartago bateu uma das mãos espalmada na perna e disse num tom mais grave, sem desrespeitar a mãe: Não, Dona Benedita, esse era o nome dele. Ele quis se repetir em mim, mas não sou igual a ele, nem quero carregar o nome dele. Sou Cartago, e é esse nome que vou carregar até o dia da minha morte. Dona Benedita se calou. Não queria ter irritado o filho. Para a conversa que teria, precisava que ele estivesse calmo. Depois de um longo silêncio e de terminar de fumar seu cigarro de palha, Cartago perguntou para a mãe: Por que está preocupada com a maioridade dos garotos? Ela finalizou o remendo, arrematou e respondeu enquanto guardava tudo: Por causa do que eles são, filho. Eles não são como nós. Os guias me disseram. Cartago respirou fundo. Não gostava quando a mãe começava com aquelas conversas sobre entidades. Ela cismou que os garotos eram diferentes, que tinham uma coisa dentro deles. Mas ele via apenas 2 garotos felizes por serem acolhidos e amados. Lá vem a senhora, outra vez com essas conversas de guias e entidades. Já falei que não gosto desse assunto. Muito séria, Dona Benedita respondeu ao filho: Não deveria dizer essas coisas, filhos. Não deveria dizer essas coisas, filho. Até entendo que não aceite seu nome de batismo, mas os guias e entidades são nossas crenças, nossa cultura, nossos deuses. Você deveria respeitar mais, pois eles nos ajudam em nossos caminhos. Furioso, Cartago se levantou do banco onde estava e se virou para sua mãe dizendo: Não ajudaram quando aquele infeliz quase te matou na porrada. Se eu não tivesse chegado a tempo, você estaria morta. E o que eles fizeram? Nada. Então, não me venha pedir para respeitá-los. A mãe, contendo o choro, falou: Eles ouviram, filho, fizeram você chegar a tempo e lhe deram coragem para fazer o que era preciso.
Cartago, vendo que lágrimas brotaram nos olhos da mãe, se calou e recostou na madeira que sustentava a varanda. Respirou fundo e perguntou: "O que seus guias falaram dos garotos?" Surpresa com a pergunta do filho, Dona Benedita não perdeu tempo em responder: "Eles são filhos da mãe de todos, a própria terra que nos abriga. Como são gêmeos e nasceram na noite em que os reis nascem, o poder deles é grande. Por enquanto são humanos como eu e você, mas quando completarem 18 anos, sua forma verdadeira se mostrará." Cartago ouvia aquelas palavras observando os garotos se divertindo na água. Ele não era burro e nem cego. Com uma semana de convivência com os garotos, ele percebeu que eram diferentes, mas daí estarem possuídos por deuses já passava dos limites. Ele se virou para sua mãe e, fitando-a, disse: "Não acredito nisso, mãe. São apenas inteligentes, habilidosos e até fortes para a idade deles. Mas tudo isso é comum em algumas pessoas e nem por isso estão possuídas por deuses. São só garotos comuns, apenas isso. Não quero saber mais dessa conversa." Vendo que os garotos já voltavam, Dona Benedita se calou e foi guardar sua caixinha de costura, pois eles vinham trazendo um enorme dourado e ela faria uma boa moqueca para a janta. Depois do jantar, Gustavo perguntou: "Pai, as pessoas do seu país ainda podem nos mandar embora, depois de completarmos a maioridade?" Cartago olhou para os filhos e respondeu: "Só se descobrirem que não são meus filhos. Mas eu já dei um jeito nisso. Preparei um documento que consta que vocês são meus filhos. Assim que ficar pronto, eu dou providência nos outros. E aí ninguém mais vai poder mandar meus filhos embora. Vocês são oficialmente brasileiros. Esse é meu presente para vocês." Os garotos riram felizes e se sentindo mais seguros, sabendo que ninguém mais os tiraria dali, e que não teriam que voltar para o lugar onde queriam matá-los por serem iguais.